Wild Wild Country, um documentário da Netflix sobre o Osho e sobre a sua passagem polêmica nos Estados Unidos. Em 2016, eu gravei um vídeo que está no YouTube chamado Manipulação da Mídia, Histórias com Osho. E nesse vídeo eu relato como a mídia foi hábil em fazer manipulações sobre o Osho. E eu alertei para a gente ficar cauteloso com a mídia em geral, não só em relação ao Osho, mas com as informações com que ela passa. Esse Wild Country é na minha visão, uma obra-prima de manipulação. Realmente uma obra-prima de manipulação. Esse documentário aparenta imparcialidade, aparenta neutralidade, ele não apresenta uma conclusão definitiva, ele deixa para que a gente conclua, só que ele não é imparcial, ele não é neutro, mas é disfarçado, a gente não percebe. Existem várias que eu vou em outro vídeo relatar, as induções que esse documentário foi apresentando. Ele, além dessas induções, ele omitiu fatos históricos importantes e ele deu um fato histórico inverídico e com importância, com muita importância. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre porque é muita coisa para falar sobre esse documentário. Mas o ponto importante é que ele atingiu pessoas que têm simpatia pelo Osho e que, a partir de terem assistido, essa confiança, simpatia foi abalada. Para quem conhece o Osho, não cheirou nem fedeu. A pessoa já sabe, já conhece, ela já está com clareza a respeito. Agora, quem só conhece o Osho por leitura, superficialmente, existem vários, já vi alguns vídeos de pessoas comentando esse documentário, e deu para perceber de uma maneira geral que eles confiam nele, confiam nesse documentário. Esse é o ponto. Por isso, para quem acha que o que eu vou falar faz sentido, então eu peço que compartilhem esse vídeo, porque ele serve como contraponto do impacto negativo que esse documentário quis dar. Bom, eu estive em Rajneeshpuram, que é a cidade construída à volta do Osho. Eu estive umas 4 vezes lá. Uma vez foi quase 3 meses. Eu, na época em que houve essa história do Osho nos Estados Unidos, eu morava em uma comuna. Essa palavra comuna é importante, depois eu vou dizer por quê. Eu morava numa comuna na Alemanha ligada a Rajneeshpuram. É como se fosse uma filial de Rajneeshpuram. Havia várias comunas pelo mundo, principalmente na Alemanha, que estavam sob a jurisdição da Shila. Ela era a chefe máxima dessas comunas, ela que comandava. Nós conhecíamos bem. Então, de certa forma, eu vivi aquilo e eu tenho impressões fortes a respeito. A maioria das minhas impressões não coincide com o que outras pessoas ligadas também ao Osho, que estiveram lá, têm. Eu tenho impressões únicas e realmente foge do padrão. Primeiro, só para ter uma ideia, a gente vai falar muito mais sobre isso. Para mim foi tudo uma armação
o Osho provocou uma rejeição, uma antipatia, uma bronca e um ódio, não só do povo lá ligado a ele de Antílope, mas dos Estados Unidos inteiro, da política e das religiões americanas. Ele fez isso muito intencionalmente e realmente de uma maneira intensa. Bom, vamos lá. Foi dito nesse documentário que o Osho, ele voltou a falar que ele estava numa fase de silêncio depois que a Sheila foi embora. Vou abrir um parênteses. Essa minha fala é para quem já assistiu esse documentário, porque eu vou realmente contar ele. Eu vou contar e dar a minha posição a respeito de vários pontos. Então, para quem não assistiu, não sei se vai valer a pena ouvir essa minha fala. Então, a minha sugestão é que você assista com atenção e depois você ouve a minha fala. Bom, é dito que ele voltou a falar depois que a Sheila foi embora. A Sheila foi embora em 85, provavelmente no começo do segundo semestre de 85. Osho voltou a falar. Isso é uma verdade falsa que eles colocaram com uma importância imensa. Voltou a falar em 84. Eles quiseram omitir a fala do Osho. Ele começou a falar em 84, num local pequeno, não era público, para um grupo restrito de pessoas, uma fala diária que era gravada e era aberta, os discursos, as gravações. Eu estava na comuna do Osho, lá na Alemanha, e depois de 2 semanas, mais ou menos, da fala do Osho, eu assistia lá toda essa fala, diária. Então não é uma coisa que era oculta, não, era aberta, só que era um público restrito e era divulgado esses vídeos. A fala que ele deu para esse grupo restrito de pessoas ligadas a ele, deu 3 volumes, se eu não me engano foram 2 ou 3 volumes dessa grossura. E chamava-se esses livros, mudou o nome, depois foi mudado o nome, mas na época chamava-se Rajneesh Bible, Bíblia Rajneesh. Eu falei que o Osho provocou uma rejeição dele intencional e violenta. Rajneesh Bible é, esse nome, uma grande provocação. Tinha uma outra fala dele que também acontecia diariamente em um outro contexto, que era ser entrevistado pela mídia mundial. Todos os dias ele era entrevistado por um repórter, seja de jornal, de revista, de televisão, de rádio, do mundo inteiro. Ele era capa de revistas, isso também foi omitido nesse documentário. Era capa de revista direto, era alvo de matérias nacionais, não eram locais, eram matérias nacionais. O mundo inteiro, até o Jornal Nacional, já comentou sobre o Osho, o reboliço que o Osho estava fazendo nos Estados Unidos. Então, uma grande omissão foi esconder o impacto nacional nos Estados Unidos que o Osho teve. Foi sugerido neste documentário que o impacto principal era no povo próximo, de Antílope, Vasco County, estado do Oregon, mas não. Ele era uma preocupação nacional do governo americano, do Senado, da Casa Branca, do FBI. Aí, só que essa esfera nacional não tinha jurisdição, não tinha autonomia para interferir. Então eles atuavam por detrás. Essa é uma omissão importante. O fato deles dizerem que o Osho começou a falar depois da Sheila faz com que
tudo fica em volta da Sheila. Quem provocou essa rejeição, quem provocou a expulsão dele mesmo e a extinção, a detonação de Rajneeshpuram, olha, eu vou falar algo que para mim é tão óbvio, foi o próprio Osho. E isso está nas falas dele, que não foram colocadas nesse documentário. O Osho detonava a política, ele detonava o sistema religioso, ele detonava o presidente Ronald Reagan, o procurador-geral. Eles eram alvo não só de fala, mas de piadas, piadas fortes. Eu vou ver se eu conto pelo menos uma num outro vídeo. É preciso preparar quem não conhece muito o Osho para ouvir uma piada desse nível. Ele simplesmente, como o Niren falou, Niren é o advogado do Osho, Niren falou neste documentário, se o governo americano tem alguma bronca de alguém, por algum motivo, e aí o governo americano quer prender esse cara, seja ele quem for, ou detonar esse cara, o governo americano vai conseguir. Não tem como evitar. O poder do governo americano é enorme. Aí vai uma fala minha. O máximo que alguém pode fazer para não ser detonado é adiar. E o Osho adiou. Ele conseguiu adiar bastante até o momento, em 85, que ele percebeu que o que ele tinha que fazer já tinha sido feito. E aí ele provocou, ele acelerou o processo de ser expulso e tudo mais. Mas vocês vão falar, pô, mas então quer dizer que ele criou toda essa comuna de milhões de dólares, colocou tanta energia para ele mesmo destruir, para ele mesmo apertar o botão de destruição? Exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. Bom, nós vamos seguindo em frente, nós vamos entrar em detalhes, tem coisas a serem explicadas profundamente e não dá para fazer tudo num vídeo só, deve ser uma série de vários vídeos, por enquanto, por hoje, é só.